Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia e hoje nós estaremos falando a respeito da globalização do poder econômico. E aí, já de início aparece para nós algumas palavras em destaque: unipolaridade militar, e aí vem Norte e Sul. Então vamos lá. O fim da União Soviética e do Bloco Socialista consolidou a hegemonia política e econômica do Bloco Capitalista, representado por Estados Unidos e aliados. Nesse contexto, os Estados Unidos se tornaram a principal potência militar mundial, formando unipolaridade militar, ou seja, um único polo militar. Porém, perceberemos que o fragmento nos dá a possibilidade de retornarmos ao contexto do estudo anterior. O maior símbolo da Guerra Fria, que é o Muro de Berlim, em 1989, foi derrubado, não tendo mais fisicamente uma separação entre as duas cidades, entre a cidade de Berlim, que até então eram as duas Alemanhas, e nós iremos observar que em 1991, fim definitivamente da União Soviética. Logo, vem aí a unipolaridade militar, único polo militar. De outro lado, aparece para nós os termos Norte e Sul. E para compreendermos essa descrição, é fundamental olharmos no mapa, é algo que nós sempre citamos quando observamos o mapa. A primeira coisa, olhou no mapa, olhe e observe bem o título. Aqui nós temos Mundo, divisão Norte e Sul. Como assim Norte e Sul? Pela divisão, observando o paralelo, a linha imaginária do Equador, ela aqui, acima dela Norte, abaixo dela Sul. Então aqui Norte e aqui Sul. Porém, essa divisão Norte e Sul, ela está correlacionada ao desenvolvimento e ao subdesenvolvimento. Quem são os países considerados do Norte? Os países desenvolvidos. E observem, apenas 2 países que estão no hemisfério sul que são considerados países do norte: Austrália e Nova Zelândia. Os demais aí são considerados países do sul, que quer dizer países aí subdesenvolvidos. Destaque para alguns que estão com economias crescentes, países emergentes, caso do Brasil. E aí vem a explicação abaixo desses termos. Outro mapa que chama a nossa atenção corresponde ao mundo, áreas de influência das potências econômicas. Área de influência norte-americana, América por completa, área de influência da Europa, e nós temos aí a África diretamente, temos a área de influência da China e do Japão, contexto aí voltado para a Ásia. Então, 3 polos econômicos, podemos assim resumi-lo: Estados Unidos, sua influência, União Europeia, sua influência, China e Japão, a sua influência. Abaixo nós iremos observar neoliberalismo, é a palavra destaque. Vocês já estudaram em história iluminismo, lembram lá? Os iluministas, eles tratavam sobre 3 pilares fundamentais: liberdade, igualdade, fraternidade. Neoliberalismo é o retorno do liberal. No liberalismo econômico, lá em iluminismo, voltado para a questão econômica, tem um destaque para Adam Smith, ou Adam Smith, como alguns gostam de nomeá-lo, que era liberdade econômica, favorecimento ao setor privado. E aí nós iremos observar que pós esse fim da bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, sobressai o capitalismo e a ideia neoliberal ela retorna. Lembrando que os Estados Unidos e a Inglaterra foram os 2 países a abraçarem essa ideia neoliberal. Aqui traz para nós também uma descrição de um modo de produção que passa a ser chamado toyotista, que traz para nós a utilização dos meios de comunicação também de massa nesse período, a internet, que vem aí para trazer um grande avanço e ampliação basicamente de saberes e informações. Então nós temos aí nesse período o que é basicamente de influência no cenário econômico político das nações. Se ampliarmos aqui o nosso olhar
para um zoom especificamente, nós iremos observar um termo em destaque: protecionismo. O protecionismo é um mecanismo usado pelos países para proteger suas indústrias nacionais da concorrência externa. Por isso, os governos aumentam a carga de impostos sobre a importância de gêneros agrícolas e manufaturados, dificultando a entrada de produtos estrangeiros com diversas regras e normas, incentivando a produção interna, com impostos menores para baratear o produto nacional em relação aos que vêm do exterior. Então nós temos aí protecionismo. Globalização e desenvolvimento tecnológico permitiram um maior acesso às informações de qualquer parte do planeta. Isso provocou uma mudança de comportamento, fazendo com que grande parte das pessoas se tornassem consumidores de culturas. Além disso, houve o aumento no intercâmbio de culturas e de valores culturais que passaram a ser compartilhados sem a integração territorial entre os povos. Contudo, não houve homogeneização cultural do mundo, e as características tradicionais de cada lugar sofreram influências externas, de forma que, miscigenadas, formaram uma cultura híbrida, misturada. Nesse processo, muitos elementos culturais se mantiveram como fatores de resistência cultural. Então nós temos aí, basicamente, essa descrição da globalização. Continuando, globalização em empresas transnacionais. E vem aí destaque para algumas palavras: multinacionais, transnacionais, e nós devemos observar o seguinte: século XIX, século XX, grandes mudanças relacionado ao processo da industrialização. E aí, as grandes empresas multinacionais, elas passam a surgir nesse período, século XIX, Estados Unidos, período da Revolução Industrial, e século XX elas se concretizam. Multinacionais, empresas com sede em um país e com filiais espalhadas pelo mundo. A matriz comanda as filiais. Já transnacionais, empresas com sede em um país e com filiais espalhadas pelo mundo. Nesse caso, as filiais não seguem as diretrizes da matriz. Elas têm uma direção voltada para os interesses dos consumidores dos países em que atuam. Além do contato entre a matriz e as filiais, essas também mantêm contato entre si. Então, multinacionais, empresas com sede em um país e com filiais espalhados pelo mundo. A matriz comanda. Transnacionais, passa a ter uma empresa com suas filiais, porém não há basicamente essa imposição direta como as multinacionais. E aí nós temos um esquema para entendermos basicamente o desenvolvimento tecnológico nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E aí, países subdesenvolvidos: nível tecnológico reduzido, exportação de produtos menos valorizados. Então o que exporta? Sempre os commodities. Commodities, que são esses? Produtos ligados ao setor primário: agricultura, pecuária, extrativismo. Por exemplo, o cacau exportado para fora do país, a soja, a carne bovina, a carne suína. E aí nós iremos observar a exportação de produtos menos valorizados, sempre commodities. Menor captação de recursos financeiros: se você vende produtos primários, você recebe menos. Baixo investimento em pesquisa, ciência e tecnologia, porque nós associamos sempre a mão de obra à prática em si. Já a incapacidade de gerar novas tecnologias, e fica nesse rodízio: subdesenvolvimento, sem desenvolvimento, sem ampliação. E lembrando, desenvolvimento ocorre com investimento em tecnologia e em ciência. Tem que investir em ciência, tem que investir em tecnologia, tem que investir em pesquisa. Pesquisar vai no contexto nosso de estudantes. Quando o professor pede, por exemplo, vamos imaginar, eu quero uma pesquisa sobre o Mercosul. Aí você vai para o livro, faz leituras e desenvolve uma síntese. Aí vamos imaginar, precisa de uma vacina para o Covid-19. O que eu tenho que fazer? Tenho que estudar os vírus existentes, informações do vírus atual, e para descobrir um anticorpo que pode imobilizá-lo. Isso é pesquisa, isso é ciência. Temos que sermos pesquisadores. Vamos dar um pulo lá nos países desenvolvidos? Olha só, nível tecnológico elevado. Aí, tecnologia elevada
percebe que o bicho vai desenvolver e crescer. Exportação de produtos altamente valorizados. Então, quanto nós produzimos, vendemos commodities, eles vendem produtos industrializados. Logo, eles terão maior captação de recursos financeiros, haverá mais investimentos em pesquisa, em ciência e tecnologia, e aí surgem novas tecnologias. Temos que olhar e imitarmos os países desenvolvidos nesse contexto. E aí vem um olhar para o Brasil, a presença do Brasil, da América Latina e da África na ordem mundial. Observe, Brasil, América Latina, África, estamos falando de subdesenvolvimento. Porém, um grande destaque do Brasil, que o Brasil está associado aí a países emergentes, ou seja, o país que tem um alto desenvolvimento econômico, porém precisa desenvolver socialmente. E aí nós temos nesse enunciado, trazendo divisão internacional do trabalho, é o nome dado para a divisão produtiva dos países e das regiões em âmbito internacional. Falou divisão internacional do trabalho. Não pense em divisão de gêneros, em que o homem trabalha, em que a mulher trabalha. Não. Divisão internacional do trabalho corresponde à divisão produtiva dos países. Exemplo, vamos para o passado, Brasil, Portugal. Brasil, colônia, Portugal, metrópole. Qual era o papel da colônia? O papel da colônia era fornecer produtos, matérias-primas para a metrópole e deles fornecer produtos manufaturados. Então nós temos a divisão internacional, colônia e metrópole, sendo aí a divisão internacional do trabalho. Qual é a divisão internacional hoje que nós podemos descrever? Países desenvolvidos, com alta tecnologia, industrializados, países subdesenvolvidos em industrialização. Alguns casos, Brasil, Argentina, México, industrialização tardia, países em desenvolvimento, mas ainda países que estão intermediários. E aí nós observamos países desenvolvidos, ricos, alta tecnologia, países pobres, baixa tecnologia, baixos investimentos, passa a ser uma divisão internacional do trabalho. América Latina, os países do Istmo, da América Central, praticamente todos os países africanos, exceto a África do Sul, apresentam indústrias incipientes, além do predomínio de matéria-prima agrícola e mineral na pauta de exportação e a grande dependência de importação de produtos industrializados. E aí vem para nós, isso é marcante, cai até em processo seletivo. Quem sabe não irá cair na nossa atividade aí avaliativa. BRICS. O que quer dizer BRICS? Olhou para o mapa, vem lá, países que compõem o BRICS, dados 2019. B, Brasil. R, saiu a Rússia. Aí nós temos I, saiu lá a Índia. E o C, veio lá a China. E o S, África do Sul. Aqui nós temos BRICS, ou seja, quando observamos os BRICS, nós iremos observar que passa a compor países que estão tendo um desenvolvimento aí econômico, países emergentes, e eles desenvolveram um grupo para se fortalecerem e ampliarem. Um período atrás eles estavam ampliando análise voltado para o melhoramento educacional entre eles, entre os países membros. Então um bloco de países aí voltado para auxílio mútuo ao desenvolvimento. BRICS, importante aí para nós não esquecermos quais são os países membros dos BRICS. Vamos fazer uma paradinha obrigatória para desenvolver as nossas atividades. E posteriormente voltaremos aí falando sobre as organizações políticas e econômicas mundiais. Um forte abraço a vocês.